Tudo bom? Eu pensei que menino era eu, pai. Não, menino sou eu. Eu sou menino. Não, eu pensei que era eu sou o menino. Você é o adulto. Você é o senhor. Você é um menininho, eu sou o menino. Não, você é o senhor e eu sou o menino. Você é o filho do menino. Dona Fátima. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Cadê o Davi? Fugiu. Opa, Tá aqui. mãe aí. Vai lá. Tá aqui. Oi, Davi. Beleza, cara? Aí, Davi. Ei, Davi, tá escondido? Vai lá, vem. Fala aí. Mãe. Então. Vem mais perto. Vem mais perto, então. É bonitão, né? Alessandra. Cadê o povo? Houve um acidente aqui. Um acidente? Terremoto. Tá todo mundo bem? O celular saiu voando. Consegui. Olha, Olá. É, Boa noite a todos. Tudo bem? tudo bem, Alex? tudo aí com você. Era boa. Você colocou. Tudo bem e vocês todos? Bem, Oi, graças Igor. a Deus. Bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedro, Bel, Oi. tudo bem? Oi, Felipe. Oi, Arlete, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Que bom, viu? Bom ver vocês todos. Nós também. Hoje o sinal tá bom, vamos ver até que hora vamos ter um bom sinal. O pessoal tá tudo na praia, né? Então não tá sobrecarregando a internet. Ficou um Tá pouco todo mais mundo indo pra leve, rua. né? O sinal, Oi, dona Fátima. Oi, tudo bem? E a senhora? Oi, Celine. Tudo bem, graças a Deus. Alexandra. Oi, Arlete, tudo bom? Bem. Olá, Oi, tudo bem, dona Janinha? Fátima, seu Dercy? Tudo Oi, Igor. Oi, Arlete. Tudo Oi, bem? Jana. Tudo bem, Maria Diva? Tudo, querida. E você? Oi, tia Jana. Oi, Igor. Oi, Tudo Jana. bem? Tudo. Bom, Grandão, né? Oi, Maria Vai ter em casa com ele. Inês. seu Gesi, Fátima, Pedrinho, Bel, Olá. tudo bem? Tudo bem, tá oi, bonito. Marcos, Eu não passei oi, Ale, Arcelino. bonita. O vovô não tá aqui. Cadê o vovô? Cadê o vovô? Achou? Oi, Davi. Oi, Marquinho. Oi. Tudo bem? Jóia, você? Oi, tia Jana. Bem. Tá difícil. Cadê o maridão? Vai cantar, deixa segura. Tá vindo já. Você preparando segura. o suco. Pouco, você segura. Achei o vovô, Igor. Achou? Chegou. Ah, pipoca. Oba, tem pipoca. Ah, achei. Achei. Pipoca com manteiga. Oi, Ana. Oi, Aninha. Pernilongo. Oi, Ana.
Não tem, mas você tem. Não tem. Não tá ouvindo. Você? Então, esse caderno não é? Pode, acho que é melhor. É bolacha. O celular ainda tá chato. Pode começar com aqui. Oi, Tiana. Hein? Gostariam? Acho que ela tá sem áudio. Pode começar com uma notícia ruim? Ih, ai, ai. Ah, não quero notícia ruim, não. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava sem áudio, agora que eu vi. Nós percebemos. Tudo bem, Aninha? Tudo jóia, você? Tudo bem? Graças a Deus. Tá bom. Notícia ruim é para o pessoal mais antigo, porque os mais jovens não conhecem. O irmão da Soninha, Valmir, ele faleceu hoje à tarde. Essa. Ele passou por várias situações de saúde, né? Momentos em que ele estava mais morto e ele acabou ressuscitando, né? Mas hoje à tarde não teve mais jeito. Estava muito debilitado. Coitado. Bom, quem lembra, né? O pessoal mais antigo participou o Valmir participou da igreja aqui junto com a gente. Já o Senhor o tomou. Aí é triste. Oi, Ana Laura. Oi, Ana Laura. Tudo bem? Oi, Zé Vitor. Oi, tudo bem? Olá, que linda. Ana Laura aqui. Deixa eu ver. Ai, A tia Carminha não tá? Tá. Tá aí? E mãe? Oi, tia Carminha. Peraí, mãe. Ela... Oi, tia Carminha. Tá escondidinha. É do Jonas. Oi. 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 Tudo bem? Oi, Kevin. Fala oi. Oi. Oi, Kevin, tudo bem, cara? Oi, Kevin. Oi, vou falar. Oi, Kevin. Oi, pai. Eu tô de pijama. Tudo bem? Tá lindo. Oi. Oi, Ana Luísa. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, Vitória. Oi, Ana. Tudo bem? Oi. Oi. Olha, deixa o microfone. Oi, Kevin. Oi, lindinha. Oi, Ana. Oi, Davi. Oi, tio Roberto. Oi. Oi, Igor. Oi, tia Jana. Oi, Davi. Oi, Vitória. Tudo bem? Vitória. Ai, Vitória. Fer. Oi, pessoal. Tudo bem, Fer? Tudo bem, você? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Adivinha o que eu estou fazendo? Café. Café. É de comer? Eu acho que é tomar café. Quem quer uma xicrinha? Eu. Pode mandar pra cá, rua, João. Tem uma xicrinha aqui, ó. Tem uma xicrinha aqui. Isso. Faz delivery, faz delivery.
Vai, Guilherme, Eu por tenho favor. chucria também. Vou pedir no Oi, iFood aqui. Igor. Oi. Eu quero café, Fernanda. Eu acho... hoje eu estou em casa também. O Mauro já não- vai pegar o... Eu não vejo todo mundo. Não, Eu pedi para o Ju aí acertar para a gente, porque nós estamos em casa, todo mundo em casa. Nós fazemos a ceia hoje, né? Então, acho que é bom a gente começar. Amém? Todo mundo aí? Bom, hoje nós vamos ter a ceia e a gente quer dar um recado aí acerca das reuniões, da volta do culto, da não volta, da reunião, da não reunião. Então, nós temos conversado bastante, o presbitério tem conversado bastante a respeito disso, e nós chegamos a um denominador comum aí, que eu creio que acho que todo mundo aí está de acordo. As reuniões de culto, a gente vai esperar um pouco, né? Acho que até pelo menos setembro. Eu sei que tem muitas igrejas que já estão voltando, mas a gente tem visto ainda muita gente morrendo. Então, e tem coisas bem perto assim da gente. Mas a gente não quer, a gente quer deixar um espaço durante a semana para quem quiser, os irmãos que estiverem dispostos a reunir, ter algum estudo, alguma reunião em si, isso está aberto, né? As reuniões, a reunião geral da igreja, a gente vai continuar ainda aqui pelo Meet. Mas durante a semana, o sábado, todos esses dias, eles vão estar abertos para a igreja. Reunião de oração, algum estudo que alguém tem aí no coração. Só que, assim, com todos aqueles cuidados, protocolos que a gente sabe, com todo aquele rigor, porque também a gente não quer assim ser displicente, não é? Então, quando a gente resolveu paralisar lá em março, ali era um tempo, né? Um tempo de desconhecido ainda sobre tudo essa questão do corona, né? Então, a gente tomou a decisão de parar e tal, mas hoje é outro tempo, então, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Hoje é um tempo da gente se preparar aí para voltar, né? Com todos os cuidados, com todas as restrições que existem, mas a gente quer trabalhar isso, a gente quer estar atento a isso, porque também a gente não sabe até quando vai isso. Pode ser que nunca mais a gente tenha essa liberdade que a gente tinha, mas a gente quer voltar, né? A gente não quer ficar encerrado dentro de casa eternamente. Não foi para isso que Jesus veio, né? Para que a sua igreja ficasse escondida. Então, assim, no sábado, nós
temos ele aberto, né? E as reuniões que se fizerem, elas têm que ter o rigor dos cuidados aí para não evitar qualquer coisa mais grave. Mas, assim, eu quero ler um versículo só a respeito desse fato, da gente voltar, da gente participar do culto, não participar, uns dizem que é bom, outros dizem que não, e eu quero ler um versículo que pauta a minha vida, não precisam abrir aí, mas está em Pedro, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, esse versículo 3 aqui que diz, nem como dominadores do que vos foram confiados. Nós não somos dono, ninguém de nós. Então, a gente não tem esse poder de dominar ninguém, né? E Pedro ensina isso, e a gente não quer obrigar ninguém a participar e a gente não quer isso, e nem também dizer que não pode participar, não é? Nenhuma coisa, nem outra coisa. Às vezes a gente perde esse senso e tem essa tendência de domínio, mas isso não é legal, não é? Nem de um lado, nem de outro, nem de não deixar, nem de obrigar. Então, isso aí não está no nosso coração. Nós queremos ouvir a Deus, ter esse cuidado e fazer as coisas que precisam ser feitas e tocar a vida para frente. Tocar a vida para frente, né? Fazer rolar a bola para frente. Mas sempre com essa coisa no coração, de não obrigar ninguém, não é? As reuniões podem ser feitas, né? E assim, com esses cuidados. Não podemos exigir, né? E também não podemos dizer não pode, não é esse o nosso papel, ela não pode, ninguém se reúne, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da nossa vida. O Senhor reina sobre tudo, a gente quer ser temente a Ele, não é? E sei que Deus está cuidando de cada um de nós. Aí, assim, qualquer coisa que forem, o Celso que fala muito aí dos protocolos e tal, a gente vai montar aí um esquema para todo mundo ficar ciente, né? Ciente das coisas que nós precisamos ter cuidado aí com relação às reuniões. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode falar com a gente, falar com o Wagner, não é? A gente já tem reunido aí para orar de domingo de manhã, a gente também tem as reuniões com os obreiros, enfim. Vamos caminhar aí conforme Deus vai nos mostrando. Aí, qualquer dúvida, nos procure. Amém? Eu quero sim repartir uma palavra hoje de ceia, não quero ser assim, longo nisso, pelo contrário, o mais breve possível. Está no livro de Isaías, e principalmente aqui, começando no capítulo 59, queria que os irmãos abrissem aí, capítulo 59 de Isaías, começa assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. É muito importante isso, essa passagem, o livro inteiro de Isaías, ele é tremendo. Mas essa passagem aí, esse versículo que diz que a mão do Senhor não está encolhida. Eu tenho pensado esse tempo a respeito da resposta de Deus às nossas orações. Nós nos reunimos e oramos, e nós, quando oramos, nós esperamos uma resposta. E as respostas, elas são importantes, porque quando Deus responde, nós ficamos esperançosos, nós nos animamos a orar mais. Mas acontece que muitas vezes nós não cremos na oração. E nós deixamos até de orar porque parece que não vemos as respostas acontecerem. E aqui Isaías está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida. E para que não possa salvar, para que não possa interferir na nossa vida e mudar a nossa sorte, mudar, enfim, os nossos dias e fazer acontecer aquilo que Ele quer fazer. E nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, né? Para não poder ouvir. Então, Deus está muito atento, Deus está muito pronto para agir, para estender suas mãos sobre nós e sobre a sua igreja, e Deus está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Deus deseja ouvir as nossas orações. E é importante que nós tenhamos claro, diante dessa escuridão pela qual o mundo passa, que Deus, Ele pode agir. Ele está pronto para agir. Ele tem as suas mãos estendidas para agir. E os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Então, eu não posso deixar de ter essa fé, essa intenção em relação ao que Deus pode fazer e quer fazer, mas eu tenho que ter um coração aberto para isso. Deus pode interferir nas nossas vidas. Deus pode fazer nas nossas vidas a obra que Ele se propôs a fazer em Cristo, e Ele quer fazer isso. Ele também quer ouvir as nossas orações. E esse versículo é bom ficar marcado na nossa vida, porque isso nos leva a permanecer nele, a ser perseverante na ação de Deus sobre a igreja. A igreja ela tem que ter isso no coração, que Deus quer estender suas mãos para fazer acontecer no lugar onde nós estamos, no mundo, enfim, sobre a sua igreja. Deus quer fazer acontecer através do seu Espírito, né? Deus, de forma alguma, está com as suas mãos encolhida. Mas o que Isaías está dizendo ali? Por que Isaías está dizendo isso ali, naquele momento? Porque ele fala que no versículo 2, você já sabe tudo isso, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a razão de Deus não ouvir a nossa oração são os nossos pecados. Está certo que Jesus morreu por nós, seu sangue produz aí a remissão dos nossos pecados. Isso é certo. Ele abriu o caminho de acesso ao Pai no derramamento do seu sangue.
mas acontece que quando nós estamos vivendo em desacordo com aquilo que ele propôs fazer na sua igreja, nos nossos corações, quando nós estamos levando uma vida distante de Deus, da nossa parte, então Deus também não vai ouvir. Deus também não vai responder. Deus também não vai fazer, por causa do nosso pecado particular. E, às vezes, não é apenas o nosso pecado particular, é o nosso pecado coletivo. Porque nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer fazer por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E Deus quer fazer por meio das nossas vidas, como aquela música que nós cantamos, né? Somos seus pés e suas mãos, né? Então, nós precisamos olhar para nós, ver o que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos agindo. E Isaías, nesse capítulo 59, ele fala como Israel estava agindo. Ele fala, olha, Deus não estava ouvindo, né? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Então, a lista de pecado do povo aí vai até, nesse capítulo aí, vai até lá quase o final, no final, e ele diz, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que se compareça em juízo pela verdade, confiam naquilo que é nulo e andam falando mentiras e concebem a maldade e dão à luz a iniquidade. Então, umas coisas terríveis aí que o povo vivia. Né? O povo estava longe daquilo que era a vontade de Deus. Por isso, parecia que ele estava com a mão encolhida. Por isso, parecia que ele estava surdo e não ouvindo. Mas Isaías diz, não. A mão de Deus não está encolhida, e nem os seus ouvidos estão fechados para não poder ouvir. Pelo contrário, era o povo que estava longe de Deus. Então, a oração, a vida de oração, a vida de santificação da nossa parte, Deus está atento para ouvir a oração da igreja. Então, esse fato da gente não se importar, viver de qualquer jeito, né, não é legal. O apóstolo Pedro fala, sede santo, porque eu sou santo. Santo no sentido de ter vida separada para servir o Senhor, não é? Santo que confia no Evangelho, no ensino do Evangelho. E o povo estava ali. Olha que coisa interessante, no versículo 5, ele fala, chocam ovos de áspide e tecem ceias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, e se um ovo é pisado, sai-lhe uma víbora. Isso, o que era isso? Era o pensamento dos homens, né? Era o pensamento dos homens, os planos, os projetos, enfim, davam nessas coisas aqui. Né? Então, inclusive, no 6 ele fala, as suas teias não prestam para as vestes, e os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem andar por ela não conhece a paz. Então, essa lista de coisas aí que o povo estava praticando era o que impedia Deus de estender a sua mão. E chegava a um ponto de pensar, não, Deus está com a mão encolhida, e ele não pode salvar.
não é? Não é verdade, os ouvidos do Senhor estão abertos. O problema somos nós, com as nossas atitudes, que impedem Deus de agir. Nós não podemos ser aqueles que impedem de Deus agir. Aí no 8, versículo 8, desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Esse é um tempo bem propício de ver essas coisas, né? Ou seja, de não ver nada, né? É um tempo de escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas, esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Bom, essa lista aí de coisas feias, né? Só estou falando aqui porque era o que estava no coração daquele povo que era o povo de Deus. E essas coisas, como Isaías diz, separavam o povo de Deus. Hoje nós temos o Senhor que veio para ser o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que redimiu nossa vida, mas nós precisamos cuidar das nossas ações, das nossas atitudes e do nosso desejo de obedecer ao Senhor, de fazer a obra que Ele deixou para que nós façamos, não é? Que é a evangelização, é alcançar as pessoas, trazer libertação às pessoas, ir aos bairros, servir o Senhor naquilo que Ele incumbiu a sua igreja. Então, penso que nesse tempo que nós estamos encerrados, todo mundo com vontade de sair, né? Estamos quase igual o pessoal que está indo para a praia, né? Mas nós precisamos, pós-pandemia, mudar toda a nossa atitude, ter uma mudança geral, não é? E além do culto de domingo, né? O culto é muito pouco, é pouquíssimo demais diante daquilo que há de ser feito, né? Então, Isaías falou, o pecado está pegando aí. Não vem dizer que a mão do Senhor está encolhida, não vem dizer que o Senhor está surdo, é um senhorzinho, um velhinho, que já não escuta mais direito. Não, não é isso. O problema são vocês, gente, não é? Então, ele disse isso para o povo, né? Então, para nós é uma luz. Para nós isso é uma luz. Nós precisamos voltar àquele primeiro amor lá que Apocalipse diz, né? Nós precisamos voltar a batizar pessoas, nós precisamos alcançar os não alcançados na nossa cidade, nós temos que nos envolver com gente que não conhece o Senhor, nós não podemos nos esconder no meio de nós mesmos, o Senhor quer estender a sua mão aonde a gente estiver, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Nós precisamos mudar todo o nosso comportamento e pôr a mão na massa, né? Conforme a graça do Senhor, né? Então, eu queria aqui ver o que nós precisamos fazer para isso. O que nós precisamos fazer? Voltando aí no capítulo 58,
nos dá uma grande ideia do que nós como igreja, vamos fazer. 58, o capítulo 58, vem um alerta aí, ó. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Porque Isaías estava falando ali no capítulo 59, né? É o que, aquela lista lá que Isaías falou, ó, é isso aqui que está impedindo a mão do Senhor. É por isso que o Senhor não está com a mão estendida, salvando. É por isso que parece que ele está com os ouvidos, não está precisando ir fazer uma consulta médica. Não, os ouvidos do Senhor estão abertos. E aí, ele fala, clama plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ó, eles estavam em pecado, mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Então, eles tinham lá uma intenção, eles procuravam o Senhor. Tem prazer em saber os meus caminhos como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu povo. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então, era isso que eles estavam preocupados, falando, poxa, por que nós jejuamos e Deus não está atendendo para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis, aí vem a resposta, eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, o que o povo estava orando, o que o povo queria, né? Eles estavam cuidando dos seus próprios interesses. A gente tem essa tendência, né? Eu vou cuidar da minha vida, não é? Vou cuidar muito da minha vida. Ficamos centrados em nós mesmos. E aí nós não temos como passar por grandes experiências do Senhor. Versículo 4, eis que jejuais para contendas. Então, eles jejuavam porque ficavam disputando lá na igreja. Na igreja da época lá, se jejuavam, eles ficavam disputando lá, né? Eis que jejuais para contendas, para ficar criando ciúme, inveja um pelo outro, e rixas, e para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, qual era a intenção do jejum? Era um jejum em benefício próprio, né? Em benefício próprio. E aí Deus não está muito interessado em estender sua mão com esse negócio de interesse próprio, né? Pensar só na minha vidinha. Seria esse jejum que escolhi que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamaria isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, não era isso que o Senhor estava esperando responder, né? Querendo, né? Ele fala, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, são essas coisas que, na verdade, nós, como igreja, temos que voltar a fazer essas coisas que nós já fizemos. Nós já fizemos. E nós precisamos agora voltar com mais intensidade ainda, né? Ele fala aqui, soltar as ligaduras da impiedade. Às vezes a impiedade está sobre uma vida
de tal forma que ela não consegue se desvencilhar dela. E o Evangelho tem o poder de libertar o cativo. E quando nós levamos o Evangelho, e quando nós vivemos essa questão, Deus vai estender sua mão, porque nós não temos o poder de libertar ninguém, não é? Todos nós sabemos disso. Não há poder próprio, mas o poder do Senhor que está sobre a igreja tem o poder de libertar as pessoas. E você foi chamado para isso, né? Nós fomos chamados para isso. É desfazer as ataduras da servidão, não é? É libertação. É o Evangelho chegando na vida das pessoas, não é? Deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. O próprio Israel tinha essa questão de, muitas vezes, oprimir o seu próprio irmão, não é? E o 7 aqui, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te esconda do teu semelhante? Essa é uma prática que nós temos que fazer porque somos servos do Senhor. Aí no versículo 8, Isaías diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Você e eu não gostamos de receber essa voz do Senhor e ele dizer para nós, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele fala que responde o nosso clamor. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, e o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e até em lugares áridos. E tem mais, fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! E os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Promessa para a igreja, os filhos da igreja, os nossos filhos. Né? Fala, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, Deus está com a sua mão estendida, e o seu ouvido bem aberto. O problema é conosco. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, não é? Porque Deus quer usar nossas vidas. Deus tem um desejo de usar nossas vidas, né? E ele fala, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então se deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nosso sábado é o Senhor, nosso lugar de descanso. Nós precisamos descansar nele. E descansar nele não é sentar num banquinho, cruzar os pés e ficar sossegado. Não é? Esperar no Senhor é buscar a sua face, é confiar no Senhor e bola para frente, fazer aquilo para o qual Ele nos tem
chamado. Amém? Quero deixar essa palavra aí para a gente meditar. As muitas coisas que nós podemos obedecer e fazer na força do Senhor, na graça do Senhor. O que nós não podemos pensar é que Deus está com as mãos encolhidas e com seus ouvidos fechados, que não possa ouvir as nossas orações. Nós temos que tirar os impedimentos da nossa vida. No sangue do Senhor, no sangue do Cordeiro. Como a palavra diz, temos que limpar o nosso coração. Às vezes nós olhamos muito para nós mesmos, né? Então, quero deixar essa palavra terminando no capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Por favor, abram aí. A partir do versículo 2, versículo 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Nós precisamos tirar tudo isso da nossa vida, toda maldade e dolo, de hipocrisias, de inveja e de toda sorte de maledicência. Pedro está falando à igreja, não é? A gente tem que sondar o nosso coração, como é que nós estamos servindo a igreja, qual é o nosso coração. Então, Pedro falava à igreja e também dizendo aqui para nós, né? Desejai ardentemente como criança recém-nascido o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo algum será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós sabemos de quem somos. E aí ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nós somos tudo isso para proclamar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, é interessante o final desse versículo 10, é que nós alcançamos a misericórdia do Senhor, né? Nós não tínhamos a misericórdia do Senhor sobre nós, mas agora nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Então, nós somos chamados para proclamar isso, de fato e de verdade, não só de palavras. Então, nós queremos servir o Senhor de forma integral. Amém? Quero deixar essa palavra, que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida.
A mão do Senhor é forte, poderosa, para romper com todos os grilhões e quebrar todas as cadeias, assim como ele fez com aquele endemoniado que vivia lá no cemitério. Nada podia deter aquele homem, mas Deus libertou ele, Jesus libertou ele. Então, a mão do Senhor é poderosa, ninguém pode ir contra a mão do Senhor. Vocês lembram daquela passagem, né? Agindo o Senhor, quem poderá impedir? Ninguém, nem coronavírus. Não quero aqui menosprezar o coronavírus, mas se o Senhor agir, ninguém pode impedir. Nem seus ouvidos estão fechados. Amém? Creio nisso? Então, eu quero pedir ao Jonatas que ele passe um vídeo aí, que acho que alguns já assistiram. Eu assisti esse vídeo há muito tempo eu já tinha recebido esse vídeo, e foi um vídeo que Jamei colocou esses dias no grupo, mas eu já havia visto esse testemunho, talvez você já tenha visto também, e o Jô vai colocar aí que é um testemunho de como Deus não está com as mãos encolhidas. Amém? Depois nós vamos tomar a ceia. Amém? Espero que você tenha aí o seu vinho, seu pão. Aí, Jô, pode colocar aí. Anjo me dizer que não existia milagre, eu diria ao anjo que ele estava errado. Eu passei muito tempo da minha vida em sala de cirurgia e vi muito milagre acontecer. Eu podia ficar aqui muitas horas falando a respeito disso, mas eu vou contar apenas um caso de um rapaz de 18 anos que foi se operar lá em Campina Grande. Ele tinha sofrido uma fratura na infância e havia ficado uma deformidade no braço dele, e durante essa cirurgia ele teve uma parada cardiorrespiratória. Eu estava na sala ao lado operando, eu tinha feito uma cirurgia de apendicite, tinha uma segunda cirurgia para fazer, e nesse dia tinha jogo do Brasil, e o meu anestesista, doutor Luciano, não voltava para a sala para fazermos a cirurgia, e eu comecei a chamar e a enfermeira disse: ele está na sala vizinha, porque o paciente lá teve uma parada. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, uma parada cardiorrespiratória. O coração dele havia parado numa reação anormal que ele fizera ao anestésico. E aí, como eu cheguei na sala, estavam as pessoas fazendo massagem sobre ele, e a massagem não estava sendo efetiva. E como eu já estava todo paramentado, de luva, eu mandei que as pessoas afastassem, abri o peito dele e comecei a fazer a massagem diretamente no coração dele. E enquanto eu massageava, apertando o coração dele, ele melhorava a coloração, melhorava a circulação, mas quando eu tirava a mão, o coração parava e ele ficava outra vez cianosado e outra vez com sinais de morte. E foi dado todo tipo de medicação e ele não recuperava, e foi trazido o desfibrilador e veio o médico da UTI e não resolveu, e já íamos com 2 horas de luta, e então ele foi dado por morto pelos colegas, que ele não voltaria mais a bater. Mas desde o momento que eu entrei naquela sala, algo me dizia que Deus ia fazer um milagre. E eu fiquei esperando até a hora em que foi dito: não tem mais jeito. E eu aprendi nesses 35 anos como cirurgião que não tem mais jeito traduz-se é a hora de Deus. Então eu comecei a orar por aquele rapaz, e eu lembro exatamente da hora em que o coração dele bateu sozinho na minha mão. Eu estava massageando, que eu não queria desistir dele, e num determinado momento o coração bateu sozinho na minha mão, e eu tirei a mão do tórax dele, e o coração se segurou batendo, batendo, batendo,
A essa altura o anestesista estava arrasado ao lado e eu disse, rapaz, fique tranquilo, veja aqui o que Deus está fazendo. E aí ele levantou as pálpebras e me mostrou as pupilas já dilatadas para me dizer que ele já estava em morte cerebral. Eu digo, Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. José Denilton, o nome desse rapaz. No dia seguinte, esse rapaz estava na UTI, sentado, tomando café da manhã. Eu creio em milagres. Eu vi muito milagre acontecer. Aliás, eu tenho pena de pacientes cujos médicos não creem em milagre e oferecem apenas a sua competência e o seu conhecimento. É muito pouco, tem hora que não vai dar para o gasto. E aprendi a sempre orar e pedir que Deus estivesse comigo. Às vezes, quando a situação era muito ruim, eu pedia a Deus que não me ajudasse. Ele mesmo fizesse e eu ia tentar não atrapalhar. E vi muita coisa maravilhosa acontecer. Você precisa de um milagre na sua vida, quem sabe na sua área de saúde, ou no seu casamento, ou em relação a um filho, em relação... Qual é o milagre que você precisa? O nosso Deus é Deus de milagres, seu nome é Jesus Cristo. Vamos orar por essas pessoas. Aliás, é bom que você saiba, eu sou cirurgião geral, cirurgião de emergência. Milagre é a especialidade de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que todo o teu poder seja colocado a serviço de todo o teu amor. E esta pessoa que está nos ouvindo agora, precisando desesperadamente de um milagre, possa ser testemunha para a história e para todas as pessoas de que milagre é a tua especialidade e que tu tens prazer em os realizar. Em nome de Jesus, amém. Com os homens, tudo é impossível. Para Deus, não existe impossível. A sua vida deve ser colocada nas mãos do médico dos médicos, Jesus Cristo. Deus faz aquilo que o homem pode fazer, mas Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Compartilhe este vídeo. Amém, amém. O negócio é uma experiência forte, né? Amém. Então nós vamos aqui tomar o pão. Você que tem o pão aí, tem o suco, né? E quero aí pedir que o Wagner ore por nós, ore pela ceia. Abrir aí para o Wagner. Amém. Pai bendito, nós louvamos e agradecemos porque a graça ela é infinita realmente. Quando nós nos deparamos com a tua graça, com as situações da nossa vida e com o teu cuidado, o teu amor, quando o Senhor traz a tua palavra aos nossos corações, quando o Senhor toca as nossas vidas, vemos a tua graça manifesta. E o Senhor deixa os nossos corações de esperança, deixa os nossos corações de alegria pela tua presença. Enche, Senhor, as nossas vidas do teu propósito. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu corpo derramado lá na cruz, o sangue derramado, teu corpo quebrado lá na cruz em nosso favor, e ao tomarmos deste pão, nós recordamos isto e nós dizemos que o Senhor fez isso por nós e o Senhor está para vir. A palavra diz para comemorarmos este momento,
até que o Senhor venha. Então, nós estamos comemorando. Realmente é um momento de muita alegria, Senhor, de verdade, de coisas profundas, Senhor, de relacionamento contigo quando tomamos deste pão. E nós o abençoamos este pão, Senhor, porque ele é o teu corpo, quebrado lá na cruz em nosso favor. E também tomamos deste vinho, Senhor, deste suco, que representa este vinho, que representa o teu sangue derramado lá na cruz em nosso favor, que é a redenção dos nossos pecados e a possibilidade de acessarmos novamente a tua presença. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. E que o Senhor revele essas coisas todas, Senhor, na vida de cada filho teu, Senhor. Amém. Todos os nossos irmãos que estão tomando desse pão, desse cálice neste momento, Senhor, possa ter seus corações, revelar Jesus Cristo, revelar teu propósito e encher de alegria os seus corações. No nome Amém, do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Comamos o pão, comemos o vinho. Uma palavra de sentimento pelo falecimento do pão. Melhor você falar, porque você que conhece. Amém. O João pode abrir os microfones. Arlete quer falar aqui um minutinho? Depois a gente pode ficar aberto aí para falar. A Arlete vai falar do Valmir. Queria só deixar uma palavra de sentimento pela perda da vida do Valmir. Ele foi nosso companheiro quando éramos mais jovens, né? E às vezes eu lembro dele assim, sempre penso nele como um menino, assim, como a gente era, né? E assim pregou muito o evangelho conosco na cidade, em muitos lugares, orou muito conosco, presente. Então eu deixo assim, estou compartilhando, sei que aqueles que o conhecem sabem disso, né? Sinto muito e queria pedir para a Inês transmitir um abraço para a Soninha, a dona Sônia, mãe dele, a família, a esposa, os filhos, a família dele. É uma perda, assim, dói no nosso coração, mas também Deus tem seus caminhos, seus propósitos. Com certeza o Senhor tem recebido nesse dia. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Eu também quero falar do Valmir. Quando eu vim, ele já não estava no nosso meio. Eu conheci ele num dia e
só num dia, pois não o vi mais. Mas foi um dia marcante, porque eu não conhecia ele, e um dia a gente estava aqui em casa almoçando e de repente bateu no portão. Quem que estava lá no portão? Valmir e Agenor. E foi uma surpresa, porque eles vieram aqui porque conheciam Arlete, né? E aquele dia eles entraram aqui e eles ajoelharam aqui na casa e oraram conosco e fizeram um negócio. Então, aquilo ficou muito marcante para mim, meu coração, né? Mas Deus, o que nos alegra é que Deus era Senhor da sua vida, não é? Então, é só uma coisa que ele fez, ele foi só antes de nós, ele foi primeiro, né? Mas é muito importante, porque ele é um homem de Deus, né? Amém? Então, é isso que a Arlete falou aí. Fala para a família lá que a minha experiência foi de um dia, mas eu não esqueci mais e a gente sempre esteve orando aí pela saúde dele e Deus foi bom com ele. Amém? O Ju pode abrir aí o microfone para o pessoal, né? Eu conheci o Valmir não na PNL, eu conheci o Valmir na Missionária Unida de Campinas, onde eu frequentava. A família deles, acho que eu não via para Indaiatuba, ia para lá. Eles eram muito amigos do pastor da igreja presbiteriana, que era nosso pastor na época, estava no seminário presbiteriano, e o Valmir era eu tive contato com ele, com a Soninha, com aquele parente deles que foi para os Estados Unidos, que casou com a Ana Rosa, então tinha muita amizade com o Valmir, era um menino joia, sabe? Eu até fiquei surpreso deles terem ficado. Eles falaram que vinham para Indaiatuba de vir aqui, né? Eu não sei cantar uma igreja de Indaiatuba, mas eles cantavam lá também, né? Quando eles não iam para Indaiatuba, ele era um menino muito precioso, viu? Eu gostava muito dele. É um menino que estava sempre sorridente, feliz. Me doeu agora de ficar sabendo, né? Mas ele morreu no Senhor, graças a Deus, né? Ele conhecia Jesus. Eu queria falar um pouco, né, com o Almir, que ele teve um câncer de pâncreas e numa época, o Wagner, quando ele estava bem ruim, né, o Wagner e o Agenor visitaram ele e ele praticamente não passava acho que daquela noite, daquela semana, e Deus deu vida para ele, eu acho que bem mais uns 5 anos. Então, Deus fez um milagre, assim, de dar vida, dele engordar, porque o pâncreas, né, todo mundo sabe que é muito complicado. Então, Deus deu vida para ele. Quando ele estava diante da morte, ele tinha muito medo, ele chorava, então ele estava desesperado. E Deus foi sarando a emoção dele, o medo que ele tinha, né? Foi preparando, eu creio, e todo mundo orando por ele. E aí ele se levantou, ganhou peso, mas a quimioterapia judiou muito do estômago, intestino, né? Ele passou momentos muito difíceis, mas ele teve momentos muito bons. Esses 5 anos foram momentos assim de milagre, já para ele e para nós que vimos. Ele assim, curtiu um pouco mais da vida. E agora, de repente, ele começou a passar mal e foi esses dias. Mas Deus, eu creio que levou ele de uma maneira assim bonita até. E retirou ele rápido, assim, né? E até a gente ficou muito surpreso. Mas, graças a Deus, pela amizade dele, pela companhia e ver, assim, o que Deus fez na vida dele. Foi muito bom. Então, eu também
queria falar assim, alguma coisa para algumas pessoas que não conhecem, né? Que não acompanhou a vida do Valmir. Uma pessoa muito preciosa mesmo para nós. É isso. Amém? Uma semana aí cheia da graça do Senhor, cheia da presença do Senhor, né? Vamos nos manter unidos. Amém? Muito bem. Amém. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Tchau. Para vocês também. Tchau. Tchau. Um abraço para todas as crianças. Boa semana. Obrigado, Jô. Tchau. Tchau. Obrigado, Jô. Sem engasgar, por favor. Tchau, Henrique. Um bom feriado para vocês aí. Ganhei um presente. Jonas, meu Deus, essas crianças que a gente nem conhece, viu? Olha só. José, oi, José. Oi, José. Que lindo. Laura. Oi, Laurinha. Laura. Oi. Tchau, Deixa eu ver Saudade, se você cresceu, Laura. Deixa eu ver se você cresceu. Nossa! Não dá para aparecer, não. Tchau, Maria Diva. Tchau. Tchau. E a Aimee também, nem conheço a Aimee ainda. Ganhei uma serenata essa semana. Minha casa foi muito abençoada pelos irmãos. Foi muito bom. Isso é só o começo. Que Deus os abençoe sempre mais. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tamo junto. E aí, Pedro? Pedro? Não sai ainda, não! Não sai ainda, não! Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Que saudade de vocês, meu Deus! Não estamos vendo. O microfone está desligado. Vamos furar a quarentena e vamos nos encontrar. Vamos! Um abraço, Deus abençoe. Vocês também, fiquem na paz. Vocês também, Tchau. tenham boa noite. Descanse, boa noite. Bom feriado. Para você também. Oxe, nós estamos aí ainda, né?